aula está oficialmente aberta hoje, dia 23 de setembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco, ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço. Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, gente. Vamos lá. Que amanhã eu irei lá. Se quiser, alguém quiser passar lá na hora do almoço para conversar comigo, eu estarei lá, que eu vou lá para comer a tradicional feijoada do Naldo, aquela que como um gesto de magia, ele joga uma resta de coentro, o negócio fica sensacional. Dito isto, livro de oração em mãos, quem não tiver mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante essa aula. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao estudo deste livro aqui, Os Exilados de Capela, ou da Capela do grande Edgar Armond, dando sequência à série das 13 famílias dinásticas. Hoje vamos encerrar o estudo da família Rockefeller, mas hoje vai ser um programa bem polêmico. E a primeira polêmica eu quero tratar do seguinte: o Brasil dizem que o Brasil é um país de grande relevância mundial, por causa do agronegócio, por causa da Amazônia. Não, o Brasil é o laboratório de tudo que não presta. Sim, tudo que existe de ruim na humanidade, o laboratório é aqui. O Brasil, ele é um país, é um território que a gente chama de Brasil hoje. Ele, desde que o mundo é mundo, ele é muito bem, sempre foi muito bem frequentado, digamos assim. Por aqui passou o caminho do Piabiru, passa o caminho do Piabiru ainda. Aqui, por exemplo, o território do Rio de Janeiro foi um templo fenício. Na Amazônia tem-se Ratanabá. Então aqui sempre foi um local muito bem frequentado. Só que, desde que a nova ordem mundial tomou as rédeas da humanidade, é que se tornou o palco do que existe de pior. Sim. Tanto é que hoje você vê, o Brasil o que é? É um narco-estado, é uma onda de violência, é um negócio estupendo, tudo relacionado ao narco-negócio. O Brasil é o porto seguro do turismo sexual, é considerado por muitos economistas um paraíso fiscal. O pessoal vem lavar dinheiro no Brasil, à torto e direito, você vê. E isso acontece por quê? Porque eles fizeram uma engenharia social no Brasil e incutiram no imaginário coletivo a ideia de que o brasileiro o brasileiro é feliz. Sim, o brasileiro é alegre, é um povo cordial. E eles vêm aqui, apronta o diabo, come a mulherada, faz parada gay. Tudo que eles não fazem no país deles, eles vêm fazer aqui. Aí vê se tem parada gay na Rússia. Em Cuba, tem a parada gay de Havana. Aí vê. Não, eles fazem aqui. Tudo. E por que eles
Eles tratam o Brasil dessa forma, porque o brasileiro gosta de ser tratado como retardado. Sim, o brasileiro adora ser tratado como retardado, como deficiente mental. A hora que o brasileiro fechar a cara e falar para os pessoal, foda-se, vai tomar no cu, aqui não é casa da sogra do seu país, não, a coisa muda. Sim, o brasileiro está precisando fechar a cara, só um pouquinho, falar, foda-se. Mas vamos falar mais disso na sequência do texto de hoje. Em 2 de fevereiro de 2021, no India Times, publicado foi o artigo de Richard Banerjee, alcunhado de "Estas são as 13 famílias do mundo que aparentemente controlam tudo, da política ao terrorismo. Vamos voltar à saga da família Rockefeller." Após anos de dedicação a seu império e a inserção de sua família em seus negócios, John Rockefeller faleceu aos 98 anos em 23 de maio de 1937. Ele era dono de uma fortuna estimada em 1,4 bilhão de dólares, o que representava 1,8 do PIB norte-americano. 1,4 bilhão de dólares, 1,8 do PIB norte-americano. Ademais, embora morto, seu legado continua vivo, legado do qual o Brasil fez e faz parte. Dado que é o laboratório de tudo que não presta na Terra. Pois em 1918, uma entidade de médicos inaugurou a Sociedade Eugênica de São Paulo, na defesa do embranquecimento do país. O lema da sociedade era sanear é eugenizar. Sanear é eugenizar. Sendo que o objetivo da sociedade eugênica era defender uma suposta melhora genética da sociedade, excluindo aqueles que eram considerados indesejáveis para o progresso do país. E o grupo de pessoas consideradas indesejadas incluía negros, pobres e deficientes. Aqui eu vou parar só para fazer uma ressalva, porque a questão do conceito de eugenia, ele é praticado desde que o mundo é mundo. Por exemplo, eu já falei disso aqui no Brasil, isso tem até, isso que era relatado, era o Orlando Vilas Boas falava disso. Eles mostram, tem filmagens disso. Nasceu um menino albino. Os índios enterravam a mãe e o moleque vivos. Eles nem matavam, eles já enterravam vivo. Para quê? Para não se propagar o enfraquecimento da tribo. Isso era feito. Os povos da Europa, em geral, eles não se misturam. Você pega os povos do Oriente Médio, judeu, por exemplo. Judeu só casa com judeu. Quando não, um tem que para se juntar, tem que se converter a eles. Os árabes, a mesma coisa. Tem até aquele filme, Casamento Grego, que não sei se vocês assistiram, a moça vai se casar, o cara tem que se converter à cultura helênica para se casar, ou seja, eles exigem que você faça parte deles, ou seja, é uma forma de eugenia, é uma forma de seleção, para evitar o quê? A poluição do sangue. Mas nós vamos falar disso mais para frente. Cadê aqui? De acordo com o estudo alcunhado de... Atenção, presta atenção nisso aqui. Ó. De acordo com o estudo alcunhado de Eugenia e Fundação Rockefeller no Brasil, a saúde como proposta de regeneração nacional, um estudo que foi perpetrado pelas autoras Elizabeth Kobayashi, Lina Faria e Maria Conceição da Costa, a família Rockefeller estava diretamente ligada ao processo de eugenia no Brasil. Atenção ao que elas auferiram. Lendo no texto das autoras que, se nos Estados Unidos e na Alemanha Rockefeller investiu diretamente em pesquisas e instituições ligadas à eugenia, aqui no Brasil se viu envolvido na trama de um movimento sanitário que já se alinhava no país, tendo à frente sanitaristas de projeção como Carlos Chagas e Belisário Pena.
articuladas ao aparelhamento do Estado e especificamente a criação do Departamento Nacional de Saúde. Ou seja, esse conceito foi trazido para o Brasil e o Rockefeller estava patrocinando esse estudo no país. Você precisa entender que eles não tinham interesse no embranquecimento do país. Eles usaram isso como argumento para usar o Brasil como laboratório. Mas vamos avançar um pouquinho mais no estudo. Todavia, o movimento eugenista do Brasil tinha o Boletim de Eugenia, uma publicação mensal editada pelo Instituto Brasileiro de Eugenia do Rio de Janeiro, em cuja publicação de maio de 1929 há o artigo cunhado de pelo aperfeiçoamento da nacionalidade, a primeira brasileira eugenizada. Lendo-se que, convidado pelo doutor Valdomiro de Oliveira, diretor do Serviço Sanitário de São Paulo, fui assistir à entrega dos prêmios aos vencedores do primeiro concurso de eugenia realizado no Brasil. Coube-me, talvez, em todas as Américas, a honra de entregar o galardão à primeira brasileirinha considerada oficialmente eugenizada. Como disse em entrevista concedida ao Estado de São Paulo, a São Paulo coube a primazia da fundação da primeira sociedade eugênica criada no continente sul-americano e a prioridade da cruzada em prol da ciência de Galton, de Francis Galton, polímata inglês, que em 1883 desenvolveu o conceito de eugenia, que vem dos termos gregos eu, bom, e genus, origem, bem nascido. Você pega uma mulher, um cara chama Eugênio, ela é Eugênia. Ela significa bem nascido. O cara Eugênio, bem nascido, Eugênia é bem nascida. Ou seja, quando você está falando com alguém que se chama Eugênio ou Eugênia, você está falando grego, sem saber. Era natural, portanto, que em São Paulo tivesse lugar o primeiro concurso de eugenia. Ela tem autossignificação como exemplo e emulação para o formato da paternidade digna como testemunho de que a propaganda do aperfeiçoamento eugênico está dando resultados evidentes e valiosos para a nossa terra e para a nossa gente. Um dos mais importantes problemas da ciência de Galton consiste na seleção dos bem-dotados, isto é, na escolha dos melhores prendados física, psíquica e mentalmente. Dessa seleção derivam várias consequências de valor. Em primeiro lugar, concorre para o aumento do interesse público, fazendo com que os pais se esmerassem no tocante à constituição das proles sadias e belas. Em segundo lugar, serve para a organização de um ensaio de padronagem da futura elite nacional dos eugenizados. Finalmente, a contribuição com preciosos elementos para importantíssimos estudos relativos à hereditariedade, ao meio social e familiar e ao cruzamento de raças e etc. Bem, aqui nós vamos entrar agora numa discussão pesada, por quê? Isso aqui envolve vários pontos. Primeiro, eles não estavam com interesse nenhum em embranquecimento do Brasil. Eles estavam usando o Brasil para testar isso. Como ele disse aqui, ó, no final ele fala isso. Ó. O estudo do Galton tinha alguns problemas. Um dos mais importantes problemas da ciência de Galton consiste na seleção dos bem-dotados, na escolha dos melhor prendados física, psíquica e mentalmente. E aí, o que eles fizeram no Brasil? Concurso. A ideia do concurso de beleza nasce daí. Não é ruim ter concurso de Miss, não é ruim. É bonito, é gostoso, você vê aquelas mulheres bonitas, mas a ideia é o quê? É promover o quê? O surgimento dessas pessoas. Surgem pessoas bonitas, fica mais fácil de você escolher os mais dotados, os mais prendados, para fazer essa seleção da espécie, dos melhores da espécie. É só fazer concursos. E aí, o que aconteceu nessa sociedade eugênica? Ela sumiu. Aparentemente. Nós tivemos o caso, claro, tem que entrar em discussão, a questão dos nazistas, que faziam a eliminação dos mais fracos por meio
Matar mesmo. Eliminava as pessoas diretamente. Pra quê? Igual os índios faziam. Não falei de enterrar mãe e filho e tal. Os índios faziam. O que os índios, os nazistas faziam, os índios sempre fizeram e fazem aqui nos mocós aqui do Brasil. Aí nós vamos entrar numa discussão. Primeira discussão. Teoricamente, a eugenia não seria boa. Se você tivesse os melhores, você ia poupar a humanidade de gente doente, gente deficiente. Sim, você selecionando os genes, você teoricamente livraria. Claro, há os acidentes genéticos, tudo, problema de parto, não tem como. Mas aí entra na questão mística. Eu, como um mochileiro místico, como um místico experiente, sei que todas as pessoas que vêm ao mundo, elas têm a sua relevância espiritual. Ela seja doente, deficiente, o que for. Ela tem a sua relevância espiritual, ela tem a sua missão aqui. Ela veio aqui para cumprir a sua missão. Então ela não pode ser extirpada, não pode ser tirado dela a questão, a chance dela cumprir a missão dela, independente do jeito que ela veio, com uma perna só, tudo torta, não interessa, ela tem a sua relevância espiritual. E por isso que, por exemplo, eu sigo os padrões, os ideais de cavalaria. Proteger os órfãos, os pobres e as viúvas. Os mais fracos têm que ser protegidos porque eles têm a sua relevância espiritual. Isso não pode ser levado em conta. A questão, fala do embranquecimento. Ou seja, isso aí, claro, isso daí é uma sacada de colocar a cor da pele, por exemplo, como uma deficiência, que não é. A cor da pele varia de país para país, com a evolução daquele povo, sua forma. Isso não é uma deficiência, senão não existiria. Começa aí, você não teria um continente africano, um continente com pessoas negras. Isso daí, a própria existência teria, a questão da seleção artificial das espécies teria acabado com esse povo. Tanto é que existe aquela tribo do Ningoma, que ela é uma das tribos perdidas de Israel, que ela foi para lá e ela ficou preta. Ela foi absorvida pelo povo local. Mas a questão é, o que aconteceu desses estudos? Porque, por exemplo, os nazistas perderam a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu desses estudos? Eles ainda estão aí, gente. Eles são utilizados e muito utilizados, e eu vou mostrar como. Vocês já ouviram falar de uma coisa chamada Champions League? O jogo de futebol da Europa? Você está falando que tem eugenia, não. O conceito foi aplicado lá. Não é eugenia, mas o conceito da eugenia. Porque você não precisa matar um povo. Você não precisa matar um povo. Você pode fechar o seu povo, mas você não precisa matar. Por quê? Porque se as pessoas começarem só a reproduzir dentro delas mesmas, elas vão ter o quê? Aquelas doenças congênitas, porque vai enfraquecer a espécie. Aquele povo vai se auto-enfraquecer, porque ela precisa de mistura. E aí o que você faz? O que é feito na Champions League para os times serem fortes? Eles veem um jogador que é bom no Brasil, traz do Brasil. Um jogador que é bom na Ásia, traz lá. Na América do Norte, na África. Você tinha o Roger Milá. O Roger Milá, por exemplo, um dos maiores jogadores do mundo, jogou no Milan. Roger Milá não, era Milá mesmo. Eu esqueci o nome dele. O Roger Milá era de Camarões. Mas teve um que jogou no Milan, um que era da Libéria, cara. Fugiu o nome dele aqui. Daqui a pouco eu lembro. E o cara eu lembro que era da Liberiano. Não tem futebol na Libéria. São jogadores. Então eles vão pegando, eles vão identificando um jogador, um talento que surge aqui e trazem para cá. O que seria, e aí eles conseguiram desenvolver a eugenia da seguinte forma. Qual que é o sistema para funcionar a eugenia? Não é matando gente, mas identificando os melhores. Aí você pega um povo, você identifica, o cara é um bom atleta ali, você traz para cá. Ele é um grande jogador de futebol, traz para cá. O cara é um gênio ali, você traz para cá.
A mulher vence concurso de Miss. Mulher mais linda do mundo, você traz para cá. Essas pessoas vão entrar na sociedade, o que eles vão fazer? Eles vão reproduzir. Eles vão reproduzir dentro da sociedade, e vão, ou seja, vão espalhar o material genético deles. A seleção prega o quê? A seleção das espécies. E isso é verdade. Os genes mais fortes vão sobreviver, os mais fracos vão desaparecer e os mais fortes vão sobreviver. Ou seja, você vai fortalecendo aquele povo aos poucos. Você tem que identificar em outros povos as pessoas de destaque, você traz para dentro do seu povo. Você traz essas pessoas para dentro do seu povo e elas vão se reproduzir, mulheres, homens, o que for, os melhores, um grande jogador de xadrez, um astronauta, os melhores de tudo, em vários campos da vida, você traz e eles vão reproduzir, eles vão fortalecer esse povo geneticamente, ou seja, vai fortalecer o quê? O veículo. Vai fortalecer o veículo. Mas, Mateus, isso não seria ótimo? Nós teríamos aí sim, não destruiria outros povos e você teria um povo fortíssimo. Não. Por quê? Porque eles gostam de vender ideias boas para projetos nefastos. Essa ideia de fortalecer o veículo não é para nós. As pedras guias da Geórgia, lembra sempre do primeiro mandamento, as pedras guias da Geórgia, primeiro mandamento, eliminar uma parte da humanidade. Para quê? Para a entrada de almas alienígenas aqui. Isso não é para o nosso bem, é para o bem deles. Eles precisam de corpos bons, fortes, veículos poderosos para receber almas poderosas. São almas realmente mais fortes do que capazes de efetuar. Então precisa capazes de efetuar milagres. Por exemplo, você pega figuras, o profeta Jesus Cristo, por exemplo, ele não veio num corpo qualquer. Lá foi escolhido a dedo. Escolheram Maria. Maria era uma vestal, uma virgem vestal. Eles escolhem pessoas certas para produzir filhos poderosos, para trazer almas poderosas. Então a ideia deles não é fortalecer o povo para se tornar um povo soberano, um povo ariano. Não! É para a entrada de almas alienígenas aqui. Não é para o nosso bem terráqueo. Que eu estou mostrando para vocês desde que eu comecei esse curso aqui dos exilados de Capela. Assista que está chegando agora, assista a primeira aula que eu estou mostrando isso. A chegada dos alienígenas, eles precisam de veículos fortes. Então você vai escolhendo pessoas, como eu falei, pega uma Miss, uma mulher que é linda, um cara que é um jogador de futebol, o outro que é halterofilista, outro que é escalador, e você vai jogando esses genes, os genes vão se propagar naturalmente, você vai fortalecer esse povo, os veículos. A característica, o cara é negro, ele não vai escurecer, não, esse gene, como um branco vai para o meio do negro, e os genes dele vão se misturando, como aconteceu com a tribo perdida de Israel, que foi para lá, eles encontraram no meio daquele povo lá acho que da Nigéria, se não me engano, da Etiópia, encontraram o quê? Sangue sacerdotal. É uma tribo etíope. Eles encontraram sangue sacerdotal hebreu lá. Ou seja, aquele que entra, ele vai se diluindo, mas de um lado ele vai fortalecendo e do outro ele vai se adaptando àquele meio que ele vive. Ou seja, ele não descaracteriza o povo e o fortalece. Essa é a ideia. Lembre-se sempre da Champions League, como se você estivesse assistindo o jogo, que eu falo para não ver de futebol. Falo que eu não vejo, que a gente precisa boicotar o futebol, isso é outra história. Você vai ver, os times lá, um é do Japão, um do Brasil, um da Bolívia. É assim que eles fazem, é assim que é feita a eugenia. Ok? Para quê? Para a entrada dos alienígenas. Entendido? Dito isto, eu encerro o programa de hoje e a aula de hoje, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto e que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição da aula eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via direta. Por via direta, os livros aqui. A Máquina da Verdade, esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Vou dar para a molecada, que a molecada vai gostar. O outro livro, A Saga de Kid Winchester. Por exemplo, esse livro, A Saga de Kid Winchester, só fazendo um adendo,
É a história de um anão que é ator pornô. Esse anão, na história, vocês vão ver, ele tinha um sonho de ser padre. Só que, quando você pega o Pentateuco, proíbe para o serviço sacerdotal pessoas com defeito. O cara, para ser sacerdote, ele não pode ter defeito físico. E um deles é ser anão. Pode ver, isso está na lei de Deus. Está na lei de Deus. Está no... Pode ver, você não vai ver rabino anão. Você não vai ver rabino deficiente. Pode ver. Na sequência, ao curso Fundamentos do Exorcismo, e aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoio do meu blog, O Mochileiro Místico, para você já fazer sua doação. O Pix, força do Pix aí, gente, que estamos precisando para fortalecer o Cuesta. Aqui a força vem da ferramenta, que é dinheiro. Money para nós. Manda o seu money para nós aqui, nós estamos precisando de verba, energia. Aí tem o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E aí vamos para o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações. Ao meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. E aí tem o contato do Cuesta para suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. Aí vamos para o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, gente. Força no WhatsApp também. E aí, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo evento de todos os caras. Denilson, todos os caras. Então, atenção, os segredos do mundo espiritual por Ryonosuke Akutagawa. O capa que orava por chuva. O verão daquele ano, no sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 8 horas. No sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 8 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, o capa que orava por chuva, o verão daquele ano. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!